Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto com vocês que é sobre pigmentação de sombra. Eu vou falar pra vocês e mostrar os fixadores de sombra que eu mais uso e que eu mais gosto de usar nas minhas sombras, nos meus olhos. Espero muito que gostem. E vamos pro vídeo. Tô só com a pelezinha corrigida pro assunto de hoje, que é sobre sombras, fixadores de sombras, sombras que não pigmentam. O que a gente faz em situações, Bruna? Vamos lá que a gente vai descobrir. Eu tenho algumas sombras aqui e por mais que elas tenham pigmentação boas, a gente quer que a pigmentação da sombra seja exatamente o que a gente vê ali. E nem sempre isso acontece. Por exemplo, essa paletinha aqui de unicórnio, ela é linda, ela tem umas sombras lindas. Porém, até aqui eu já mudei os iluminadores pra melhorar a pigmentação deles. Mas as sombras pigmentam, mas poderia ser aquele pouquinho a mais. Então eu vou ensinar pra vocês os meus truques e minhas dicas pra quando a gente quer que a sombra pigmente bastante. Pra começar, eu vou falar sobre correção, né? Eu acabo corrigindo a minha pálpebra com corretivo porque ela tem um tom mais arroxeado. E eu uso, sim, um pó translúcido depois por cima. Não é o indicado quando você quer que a sombra pigmente mais. Por quê? Porque aqui você vai ter um pó por cima de onde era o corretivo, então ela não vai grudar tanto quanto se tivesse só o corretivo. Porém, eu tenho mais facilidade de manchar a minha pálpebra quando eu não faço isso. Então eu gosto de utilizar um pouco dessa correção pra poder facilitar na hora que eu for fazer um esfumado, por exemplo. Ó, vou pegar uma sombra marronzinha aqui, normal, só pra esfumar. Então eu prefiro fazer assim e depois, se precisar melhorar a pigmentação da sombra que eu vou colocar na pálpebra, eu vou incluir ali mais um corretivo, mais uma camada e fazer um cut crease realmente, tá? Porém, se você não tem essa dificuldade, é só você não selar essa pálpebra, você deixar ela só com o corretivo, o que já ajuda bastante a pigmentação da sombra. O que eu uso mais pra fixar a sombra? Além do corretivo mesmo, eu gosto muito de colocar ele. Eu vou fazer um teste no meu braço e depois eu vou fazer o teste na pálpebra pra vocês verem também a diferença. Gosto muito de usar, por exemplo, se eu tiver uma base de algum iluminador ou algum batom, alguma coisa assim, que seja da mesma cor, eu gosto de usar por baixo, porque ela realmente aumenta bastante a fixação. Ou você pode molhar o seu pincel, eu gosto de usar água, ou até bruma. Essa aqui é aquela bruma caseira que eu ensinei pra vocês. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card. Uma base branca que também dá pra utilizar, que eu também ensinei aqui no canal, no kit de maquiagem caseira, eu vou deixar também o card ali. Ou um gloss, tá? Um gloss funciona bastante. Até um batom mesmo mais cremosinho também funcionaria pra fazer esse tipo de coisa, tá? Porque ele vai deixar mais pastosinho, vai facilitar pra colocar. Ou um olhinho facial, tá? Os olhos faciais também ajudam bastante a pigmentação. Eu vou mostrar aqui algumas sombras de pigmentação pra vocês verem, ó. Essa aqui é uma cintilante. Então vamos colocar aqui. Essa aqui é a cor dela normal. Esse aqui é um corretivo que eu gosto muito de ajustar pra pálpebra pra colocar. Eu vou aplicar ele do lado. Uma sombra. Ó, a sombra tá aqui, o corretivo tá aqui. E eu vou aplicar depositando em cima dela. Tá vendo como ela ficou mais clara? Aqui já começou a pigmentação. Eu vou usar esse batom aqui, que ele também ajuda na pigmentação. Claro que vai ter a cor dele por baixo. Porém, ele por ser líquido, ó, faz com que grude melhor também. Olha ali, tá vendo? Então, a sombra acaba cobrindo olha ali a diferença. Tá vendo? Por ela ser líquida, ela acaba dando bem mais, ela fica bem mais certinho, porque ele gruda onde é, e acaba ficando mais pigmentada também. Apliquei aquela base branca que eu fiz no kit de maquiagem caseira e eu vou aplicar agora a sombra em cima. O branco faz realçar ainda mais. Pode ser um lápis branco também, ou se você não quiser fazer caseira, eu vou deixar o link ali. E além da fixação, a durabilidade também aumenta, ó. Acabei de ir no banheiro, esbarrei. Olha como esse aqui já tá mais fraquinho do que os outros, porque aqui a sombra grudou. Agora vamos testar na pálpebra pra mostrar pra vocês então como eu realmente faço. Em um lado eu vou colocar a sombra normal e no outro eu vou fazer com algum fixador. Aqui eu trouxe também um óleozinho de rosto e um lip balm, porque eu tô sem gloss, mas o lip balm vai fazer mais ou menos a mesma função. Pra gente não fugir, eu vou manter na mesma sombra. Então eu vou pegar aquele pincel que eu gosto de usar pra aplicar. Esse aqui vai ser sem nada, só com a sombra mesmo. Ó, vou pegar com o pincel tá sequinho, sem tá molhado. Eu só vou mexer nele aqui. Eu vou aplicar nos olhos. Ficou ruim, ficou uma sombra bonita.
Porém, a gente gostaria que ela ficasse exatamente da mesma cor que tá aqui, né? Acaba não pigmentando do mesmo jeito. Agora, eu vou usar o olhinho facial pra molhar o pincel, mas eu poderia fazer isso com a bruma ou com o lip balm. Depois eu vou ver se eu passo o lip balm aqui pra gente ver como é que ficaria. Ó, eu vou colocar ele aqui, só pra umedecer o pincel. Se quiser, dá pra espirrar a bruma também. Eu vou espirrar. É só pra gente ter esse pincel úmido. Se você não tem nenhuma bruma, nenhum olhinho facial, dá pra usar água mesmo, tá? Só pra umedecer, pra gente conseguir fazer com que essa sombra saia mais fácil. E agora com o pincel úmido, a gente vai mexer aqui na sombra. Dá pra aplicar essa bruma e esse óleo também direto na pálpebra e depois vir com o pincel com a sombra mais pozinho. Mas olha a diferença já. Vocês conseguem ver? Espero que esteja tão visível quanto tá ao vivo, porque ao vivo tá muito visível a diferença. Ó. Olha aqui, antes, depois. Vocês viram que eu fiz ao vivo o negócio, né? Ó, a sombra antes e a sombra depois de utilizar. Agora eu vou pegar, usar mais ou menos a mesma técnica e eu vou aplicar com o pincel esse aqui. Eu vou pegar um outro pincel só pra não melecar o meu lip balm. Ó, tô passando assim. Eu vou aplicar ele como se eu aplicasse um corretivo. Eu quis mostrar no braço as maneiras mais... Como é que eu vou dizer? Mais tradicionais. E usar aqui nos olhos mesmo as mais diferentonas. Tipo a do lip balm, a do olhinho facial, né? Enfim. Porque... do corretivo, de uma sombra líquida, é uma coisa que a gente já imagina que dê pra fazer, né? E esses aqui são os mais diferentões mesmo. Como eu falei, pode ser um gloss, tá? É porque eu tô sem gloss normalmente no momento. Um pouco de vergonha, né? Não deveria ficar sem gloss, mas tudo bem. Mesmo pincel, tá? Mesma coisa. Vou pegar a sombra. E eu gosto de quando o negócio tá molhadinho por baixo, eu vou dando batidinhas, né? Porque daí a gente consegue fazer com que ela grude. E a pálpebra não fica melecada, ela ajuda a selar a pálpebra ao mesmo tempo que... Ó. Depois eu dou uma arrastadinha, que daí é como se ilustrasse, sabe? Os olhos, ficou diferente, ó. Agora a gente tem praticamente igual. Tá vendo a diferença que faz, então? Usar algum utensílio pra fazer essa fixação e assim ficaram os meus olhos. Espero que tenham gostado e entendido as dicas, né? Como eu falei, dá pra usar a bruma, dá pra usar o olhinho facial, dá pra usar até uma água, mas com que facilite bastante essa fixação de sombra. Ou corretivo, ou gloss, ou uma sombra líquida por baixo, alguma coisa que fique melecadinho pra você colocar a sua sombra em cima e facilitar. Até mesmo, como eu falei, a correção por base ou por corretivo sem selar, né? Também ajuda a fixar mais assim. Mas como eu gosto de esfumar, eu gosto de selar primeiro e depois fixar ela depois. Espero que tenham gostado. Eu espero muito que tenham gostado e que essas dicas tenham valido pra vocês, que vocês podem também usar esses fixadores de sombra que tem caseiro, tem uns que são super práticos, dá até pra usar água, tem coisas que você tem em casa que você pode utilizar, a própria da maquiagem também. E eu espero que tenha sido de valia pra vocês, que vocês possam agora abrir o seu leque pra usar vários outros também fixadores de sombra. Espero muito que tenham gostado, um super beijo, até a próxima. Tchau!